Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jovem Também Investe. Você já ficou na dúvida entre comprar ações ou ETFs? Muita gente acha que eles são praticamente iguais, mas tem uma diferença que faz muito sentido dependendo do seu objetivo. Hoje eu vou mostrar qual faz mais sentido para iniciantes, investidores experientes e até para quem investe pouco dinheiro. Então vamos começar mostrando a diferença entre eles. As ações são pedacinhos da empresa. Quando você compra uma ação, você está sendo parte sócio da empresa. Você compra lá uma fração, um pedacinho daquela empresa. E aí você tem direito a receber lucros, dividendos, através dos lucros da empresa. Você ganha o potencial de valorização dessa empresa. Ou seja, a empresa ela investe o dinheiro nela mesma, desenvolve mais produtos, ela aumenta o portfólio, aumenta as regiões que ela atende, então ela cresce e ela se valoriza, ela passa a ser uma empresa maior cada vez mais e esse crescimento também aumenta o seu patrimônio. Então uma ação é uma parte de uma empresa, você se torna sócio de uma grande empresa investindo pouco. É uma parte pequena, mas tem direito a essa parte também. É claro que se a empresa vai mal, você também sofre essa perda, esse prejuízo, a desvalorização do seu patrimônio também vai acontecer. A diminuição dos pagamentos de dividendos. Então, assim, é importante você analisar a empresa antes de você comprar ações dela e se tornar parte sócio dessa empresa. Você não pode só sair comprando porque eu conheço e eu já sei qual é essa empresa, ou eu frequento essa empresa, e aí, como por exemplo, eu vou exemplificar um supermercado, Então aí eu vou lá e compro a ação dele só porque eu frequento o supermercado. Não é assim. Você tem que analisar a empresa como um todo. Então, para entender se ela tem bons resultados, se ela tem bons investimentos, se ela está ali conseguindo superar as crises do mercado no geral, do mercado financeiro, das coisas que acontecem no entorno da nossa economia. Você não pode só comprar porque eu acho que é boa. Precisa pesquisar, precisa analisar a empresa antes de comprar. E o ETF? ETF é uma sigla de 3 palavras em inglês, Exchange Fund, Trade Fund, e que significa negociar ações na bolsa, Então, basicamente, o ETF é como se fosse uma sacola, um cesto de compra. Você vai no supermercado, você coloca um monte de coisa lá dentro. O ETF é a mesma coisa. Ao invés de você comprar uma ação, quando você compra uma cota de um ETF, você vai estar investindo em várias empresas ao mesmo tempo. E as principais diferenças, entre os dois, vou começar pelas ações. As primeiras vantagens das ações é a possibilidade de maiores ganhos, porque você vai estar investindo seu dinheiro numa empresa que você analisou, pesquisou, entendeu que ela tem bons resultados, e aí você vai investir nela. Você vai escolher empresas específicas, Você não vai estar assumindo várias empresas ao mesmo tempo e que você de repente não goste do funcionamento daquela empresa. Não, você vai escolher uma empresa específica e vai investir nela. E aí a possibilidade de ganho, nesse caso, ele é maior. Você tem os dividendos, que são pagos pela maioria das empresas. Algumas pagam uma vez por ano, tem algumas que pagam a cada 6 meses, trimestralmente. Cada empresa tem a sua dinâmica de pagamento, porque diferente dos fundos imobiliários, como eu já expliquei no outro vídeo, elas não são obrigadas a pagar mensalmente, os fundos imobiliários são. Porém, elas também pagam, só que em períodos diferentes. E as desvantagens é que você tem também, da mesma forma que você tem a maior possibilidade de ganho, tem mais risco. No mercado financeiro isso é muito comum. O risco está associado ao retorno. Quanto maior é o seu retorno, quanto maior a possibilidade de ganho, o seu risco também é maior. Por isso, é muito importante você estudar a empresa que você vai investir. Então, você também tem que ter esse segundo maior cuidado, de analisar bem, de você ter conhecimento, aprender a identificar se é uma empresa que já está há muitos anos no mercado, que é uma empresa que já passou por várias crises econômicas do país, que ela se solidificou ainda mais depois dessas crises, que conseguiu superar.
conseguiu ali controlar despesas, conseguiu se manter estável, mesmo numa crise externa, para poder permanecer aí ativa no mercado. E com relação aos ETFs, a principal vantagem, as principais, né? A primeira é a diversificação, porque com o mesmo valor que talvez você compre uma cota de uma ação, você compra uma cota de um ETF que tem várias empresas dentro. Então você diversifica a sua carteira, você não está investindo em uma empresa só, está investindo em várias. Você tem menos trabalho, né? Porque você não precisa ficar analisando empresa uma atrás da outra. Se aquele ETF lá, vamos supor, tem 10 empresas, você não vai precisar analisar as 10. Não, você só precisa entender como é a administração daquela empresa que tem o ETF, que tem aquelas 10 empresas dentro dela, e eles é que fazem essa busca por melhores oportunidades, por comprar, por fazer mudanças na carteira, né? Vender na hora certa, comprar. Você não precisa ter esse trabalho. Quem administra o ETF é que vai fazer esse trabalho por você. É mais fácil para quem é iniciante, porque como você não tem ainda experiência para analisar, você só analisa somente um fundo, né? E aí você investe nele, e toda a pesquisa de mercado quem vai fazer é ele. E a principal desvantagem aqui no caso dos ETFs é a valorização que é menor, né? Porque como eles investem em várias empresas ao mesmo tempo, pode ser que alguma empresa em algum momento não esteja indo tão bem, e aí é claro que eles não vão sair vendendo tendo prejuízo, né? Acaba tendo que segurar um pouco mais, diminui um pouco o valor do lucro, então você acaba não conseguindo ter assim a valorização do patrimônio de forma igual a você encontrar uma boa empresa e ela de repente dá uma crescida, né? Subir de repente com um bom investimento, por exemplo, eu vou dar aqui as empresas de tecnologia, elas deram um boom aí, né? Porque em pouco tempo tudo é tecnológico, para tudo a gente precisa de tecnologia. É celular, é televisão, é internet, é qualquer coisa. Então elas cresceram muito de uma hora para outra, não foram coisas assim de 10, 20, 30 anos. Tem algumas que em prazo de 3, 4, 5 anos cresceu assim 200%. Então, se você encontra uma oportunidade como essa de investir numa empresa específica que de repente está ali começando a se desenvolver e cresça, esse crescimento você não consegue no ETF. E aí, o que acontece? Quando a gente compra uma ação de uma empresa, digamos que você investe lá R$50, né? E aí ela tem uma desvalorização de 40%. Então o seu patrimônio vai cair 40%, porque só tem aquela empresa. No caso do ETF, essa desvalorização ela não é tão sentida. Por quê? Porque dentro dele tem outras várias empresas. Então aquela empresa lá caiu 40%, porém tem outras crescendo. E aí uma vai de uma certa forma compensando a outra. Então pode até ser que o ETF também, dependendo de quanto o ETF é exposto àquela empresa, ele possa ter uma queda, mas não é tão sentida quanto se você investir especificamente naquela empresa. Eu vou mostrar aqui na tela do computador um exemplo de um ETF, só para que vocês tenham um entendimento de como ele funciona e quais as empresas que vem dentro, né? Para só você saber como ele como ele existe. Aqui no Investidor 10, como sempre, que é um grande auxiliador, você abre o Investidor 10, eu vou entrar aqui na tela inicial, ele vai aparecer assim para você. Você vem aqui, ó, mercados, aí tem aqui do lado ETFs. Aí você já consegue ver que tem várias opções, né? Aí tem aqui, ó, BOVA11, por exemplo. Ele está custando atualmente R$ 163,89. Ele tem uma oscilação, né, por causa do mercado normal, as ações oscilam, ele também oscila. Aqui vamos ver, ele está com uma rentabilidade de 39,87% no período de 5 anos, então tem valorização. E aí, eu entrei aqui no Google, escrevi lá BOVA11 para a gente entrar no portfólio dele.
para a gente ver as empresas que tem. Como você pode ver aqui, tem 7 páginas de empresas, são muitas empresas. Só aqui nessa primeira tela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e por aí vai. As principais aqui, né, em percentual, tem aqui, ó, a Vale, a mineradora, o Itaú, Petrobras, tem Bradesco, Itaúsa, WEG. Então, assim, vocês percebem que são grandes empresas, tem a Sabesp, né? Tem grandes empresas, um pouquinho de cada uma delas, aqui 10%, 8%, tá vendo? Tem um percentual de cada empresa. São empresas conhecidas, empresas grandes, só que é um pouquinho só de cada uma. E se você escolher, vir aqui, analisar, ver as empresas que tem aqui dentro, identificar que você tem a vontade de investir em alguma delas, você entra no relatório de cada uma delas, identifica como ela está trabalhando, como ela está funcionando, e aí você pode ter a vantagem da valorização investindo diretamente nela. Porém, se você ainda não tem tanto conhecimento, está começando, comece investindo no ETF, que é mais fácil, que já tem várias empresas importantes do nosso mercado, e você vai estar diversificando a sua carteira. Então, tem essas duas opções. Você pode investir diretamente na empresa ou você pode investir no ETF, que tem várias empresas dentro. É claro que eles não vão escolher empresas ruins, né? Mas a oscilação de uma empresa, ela independe da gente, ela independe de qualquer um. Aí, digamos que a gente queira ver um ETF internacional. A gente faz a mesma coisa, vem aqui no mercado, ETFs, aí tem aqui, ó, IVVB11. Esse aqui é um ETF internacional, está num bom crescimento, né? Porque ele tem a valorização das empresas dos Estados Unidos mais a valorização do dólar. E aí a gente faz a mesma coisa. Eu venho aqui, clico IVVB11, aí portfólio, para a gente poder saber o que tem dentro dele. Aí aqui, ó, até o próprio a IA responde pra gente, né? É um portfólio do SP500, ele investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui quais são essas empresas para eu mostrar. Aqui. O foco top do setor: informação, tecnologia, serviço de comunicação. Tem Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon. Eles têm empresas de banco também. São as 500 maiores empresas. Então, é uma diversificação alta. E o IVVB11, você consegue comprar aqui através da B3 mesmo. Na sua corretora, né, no banco que você investe, você consegue comprar através do nosso dinheiro, da nossa moeda, não precisa dolarizar. Você vai estar dolarizando a sua carteira, porque está investindo numa empresa internacional, só que com reais. Você pode também fazer isso através da Nomad, por exemplo, da Quantifury, né? Tem algumas empresas que você se cadastra, corretora também. Da mesma forma que a gente investe aqui, você investe lá fora. Você transfere o dinheiro, transforma ele em dólar e compra diretamente na Bolsa dos Estados Unidos. Então, você tem essas duas opções para comprar ETFs internacionais, através da Bolsa Brasileira ou diretamente na Bolsa Americana. E então, qual é o melhor? A resposta, como sempre, depende. Depende do seu perfil, depende de como você quer fazer a diversificação do seu dinheiro. Depende da sua experiência, de como você quer se arriscar. Depende única e exclusivamente de você, da sua tomada de decisão. Se você gosta de analisar as empresas, verificar como elas funcionam, como elas investem, né, como elas reinvestem nelas mesmas, as ações seriam a melhor opção. Se você já não tem muita experiência, ainda está começando ou não tem muito tempo para ficar analisando, os ETFs vão te ajudar da melhor forma, porque aí você não precisa pesquisar tanta coisa. Você investe em um ETF que você goste do que tem lá dentro,
E aí você vai estar diversificando a sua carteira através de um índice que está investindo em várias outras empresas ao mesmo tempo. Muitos investidores usam os dois juntos, porque você consegue investir diretamente na empresa, que mesmo que você invista no ETF que tem ela dentro, mas porque você consegue ter um ganho na valorização do seu patrimônio, e ao mesmo tempo você investe no ETF que tem outras empresas além dela, para ter uma diversificação do seu patrimônio, para ter uma diversificação de empresas dentro da sua carteira de investimentos. Entenda uma coisa, não existe investimento perfeito, existe aquele que se adequa melhor à sua vida, às suas decisões, né? Aquilo que você entende que você está disposto a fazer, o risco que você está disposto a correr. Se você é uma pessoa mais arrojada, que não importa tanto com o risco porque gosta, né, que quer maior rentabilidade, que quer retorno mais rápido, você vai investir em coisas mais arriscadas. Se você é uma pessoa mais tranquila, que gosta, né, não gosta muito de correr risco, vai investir em coisas mais tranquilas. Não existe um investimento errado, existe aquele que é indicado ao perfil de cada pessoa. E aí, antes de investir, você tem que entender qual é o seu perfil, para você investir por muito tempo e ter bons resultados. O investimento ele serve para quê? Para dar tranquilidade para a gente, para dar um futuro melhor, para a gente poder ter uma estabilidade financeira, não para a gente ficar doido, desesperado, né? Ah, eu invisto hoje, eu fico que nem doido lá olhando amanhã. Não, o investimento ele é para ser tranquilo. Então você tem que primeiro identificar qual é a sua categoria, se você é mais arrojado, se você é mais tranquilo, para poder fazer as melhores escolhas. E investir com consistência é mais importante do que tentar adivinhar uma grande escolha, uma grande empresa, um ETF ou um fundo imobiliário, porque aquela empresa ela pode ser a melhor possível, mas pode acontecer alguma coisa que dê errado. Então, a consistência nos investimentos, você está sempre acompanhando, investindo mensalmente, isso é que vai te dar um resultado melhor. Não tentar adivinhar qual é a empresa que amanhã vai estourar. Se todo mundo conseguisse fazer isso, todo mundo seria milionário, não é assim. E se esse vídeo te ajudou a entender qual é a diferença entre ações e ETFs, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e assim você vai receber notificação dos próximos vídeos, das próximas aulas, de próximos assuntos que eu possa te ensinar aqui. Por aqui, toda semana vai ter um vídeo, um conteúdo para te ajudar a investir melhor. O nosso vídeo vai ficando por aqui. A nossa mensagem de hoje fica em Salmos 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.